Olá, tudo bem? Sou a professora Patrícia Fontes, esse é o meu sinal. Eu estou com a intérprete de Libras, Brielle. A gente vai começar mais uma temática, mais um momento de reflexão sobre questões relacionadas ao processo de inclusão, a configuração da escola inclusiva que a gente tanto deseja. Então, esse mês de setembro, a gente vem falando sobre questões relacionadas a como fazer uma dinâmica inclusiva na sala regular. Diferente do que a gente vinha tratando nos meses anteriores, quando a gente se referia especificamente, basicamente, para o trabalho que é realizado na sala de recursos multifuncionais pelo professor do atendimento educacional especializado. Então, a gente vem conversando, a partir desse mês de setembro, sobre dinâmicas, estratégias, recursos que são indispensáveis, que a gente vai introduzindo na dinâmica da sala de aula, que faça parte do dia a dia desse estudante durante o desenvolvimento das atividades junto aos colegas, de maneira coletiva. Mesmo que seja utilizado de forma individual, mas que ele esteja num momento coletivo lá, vivenciando, participando e tendo experiências na sala de aula junto com os colegas. Então, a temática que a gente vai conversar, que a gente vai falar hoje, é sobre as tecnologias assistivas no contexto da sala regular. A gente sabe que a gente tem uma coletânea de recursos na nossa rede de ensino, que a gente pode de verdade fazer um trabalho regular e sistemático na sala de aula, utilizando essas estratégias, utilizando esses recursos na sala, junto com os apoios, junto com os outros estudantes. Então, vamos só relembrar o que é esse conceito de tecnologia assistiva, que a gente já tratou em alguns momentos aqui nos nossos encontros. A tecnologia assistiva, no singular, porque é uma área do conhecimento, é uma área de conhecimento de característica interdisciplinar que engloba produtos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços. Quando a gente fala tecnologia assistiva, vamos só relembrar, porque a gente já conversou sobre isso nos nossos encontros. A gente fala tecnologia assistiva, a gente está se referindo a uma área de conhecimento, que engloba tudo isso que a gente viu, produtos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços. Quando a gente fala tecnologias assistivas, no plural, a gente está especificamente se referindo aos recursos, e é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Nós iremos conversar sobre tecnologias assistivas no contexto da sala de aula. Então, a gente tem, dentro das categorias de tecnologia assistiva, os auxílios para a vida diária e para a vida prática. Quando a gente fala de auxílio para a vida diária e para a vida prática, a gente não está só se referindo às experiências que se configuram fora da escola. Dentro da escola, a gente precisa desses auxílios para que a gente funcione na hora que vai lanchar, na hora que vai no sanitário, na hora que está no recreio, interagindo com os outros colegas, onde a gente faz atividades de proteção, de cuidado, de interação com os outros estudantes. Mas a gente também precisa pensar nesses auxílios para a vida diária e para a vida prática no contexto da sala de aula, quando a gente vai desenvolver as atividades pedagógicas. E quando a gente pensa e estrutura as estratégias que vão servir de expansão, que vão possibilitar a expansão, que vão possibilitar a interação e desenvolvimento desses estudantes. Então, vejam aí nas imagens que a gente tem adaptadores para que o estudante possa se alimentar, e aí a gente está pensando e precipitando ações para a autonomia. Então, se a gente utiliza um momento lúdico na sala de aula, onde o estudante vai precisar de alguma forma se alimentar, então o ideal é que a gente tenha também esses adaptadores para essa vivência, para essa experiência. Porque a gente sabe que essas experiências, esses contatos, essas interações, elas precipitam a aprendizagem. E aí a gente tem o adaptador também, vejam na imagem, o adaptador para que ele possa ter autonomia para beber sua água. Então, esse adaptador ele pode ser acoplado à garrafinha, ao copo, outros materiais para alimentação, mas a gente também pode providenciar e pode utilizar esses materiais para adaptação de lápis, para adaptação, para manusear cadernos, para adaptação, para levantar o material para que o estudante tenha um maior acesso visual. Então, a gente pode utilizar esses auxílios para a vida diária, não só para o funcionamento relacionado ao funcionamento do corpo, mas para as estratégias pedagógicas também. Então,
A gente tem dentro das categorias também os auxílios para a vida diária e prática, os materiais, esses que eu trouxe para vocês, percebam que eles estão atrelados ao garfo, né, escova de dente, mas aí, como eu já tinha dito, eles podem ser atrelados à tesoura, ao lápis, aos cadernos, né, aos adaptadores de postura, aos elevadores, para que o estudante tenha acesso visual com maior facilidade ao material didático que está sendo ofertado. E aí esses materiais e produtos, eles favorecem o desempenho autônomo e independente do estudante durante o desenvolvimento dessas atividades e com a interação, né, com os outros colegas. Comunicação aumentativa e alternativa são outros recursos da tecnologia assistiva que são importantes. E aí a gente tem o exemplo do Livox, que a gente tem acesso na nossa rede. Esse material precisa fazer parte, né? É necessário que a gente se aproprie dessa dinâmica, de como utilizar o Livox nas nossas aulas, diariamente, de forma sistemática e regular, para que a gente amplie as possibilidades de comunicação desse estudante. Utiliza a imagem verbal. O estudante que tem uma dificuldade por conta das desorganizações sensoriais, hiperreatividade, por exemplo, no estudante com autismo, né? E a gente tem um teclado TICS, que é um recurso importante para que a gente possa trabalhar, além da comunicação, a gente possa também trabalhar a apropriação do sistema de escrita alfabética. Então, a gente tem esses dois recursos disponíveis na rede, eles precisam estar inseridos na sala de aula, não só no atendimento individualizado que acontece na sala de recursos, mas o estudante que está lá na sala, desenvolvendo as atividades, tendo o seu material que foi estruturado a partir da matriz curricular, né, pensada para ele, possa interagir, possa produzir, possa se comunicar de forma autônoma. Então, a gente tem a comunicação aumentativa e alternativa que se destina a atender pessoas sem fala ou escrita funcional, ou em defasagem entre sua necessidade comunicativa e sua habilidade em falar, escrever ou compreender. Quando a gente fala desses recursos da tecnologia assistiva que são digitais, né, então a gente está falando de ampliação de possibilidade funcional. Então, a gente está dando a oportunidade desse estudante funcionar, dele realizar, dele operacionalizar de verdade as estratégias pedagógicas que a gente pensou. E a gente pensou junto com o professor do AE. Então, o teclado TICS, ele é importante para que esse estudante participe, por exemplo, das produções textuais, né? Para que ele possa responder à sua avaliação adaptada, se ela for uma adaptação que se configura a partir da marcação de questões, né, da interação individualizada. Então, o TICS, ele possibilita essas diferentes formas de interação que gera participação, que gera engajamento e que precipita o comportamento autônomo. Os recursos de acessibilidade ao computador. Percebam que a gente tem o teclado TICS como um recurso importante que deve e pode e precisa ser, né, acoplado ao computador para que o estudante produza, se comunique, para que ele participe, por exemplo, das feiras de conhecimento, né, para que ele possa produzir seus materiais escritos, convites, cartas, produção de texto, pequenas histórias, poesias, poemas, né, a depender da propensão que ele tenha para a produção escrita. E aí a gente tem um exemplo de mouse também, que é um equipamento importante para os estudantes que têm paralisia cerebral, que tem uma paralisia tetraparesia, por exemplo. Então, esse é um mouse que facilita, ele é muito ampliado, tem um tamanho muito específico, que facilita. Teclado colmeia, com adaptador de mão, que é outro recurso importante que a gente também tem nas escolas e que estão lá nas salas de recursos, mas que eles precisam fazer parte dessa dinâmica da sala regular, né? Por que não, durante as atividades, nas aulas, nas mais diferentes disciplinas, a gente trazer para a sala de aula o mouse para que ele possa utilizar o computador, interagindo, pesquisando, reproduzindo, se comunicando, e o TICS também, que vai estar lá fazendo com que esse estudante participe ativamente, né, das aulas. Então, esses recursos de acessibilidade que podem ser atrelados ao computador são os conjuntos de hardware, software, especialmente idealizados para tornar o computador acessível
a pessoas com privações sensoriais, visuais e auditivas, intelectuais e motoras, né? A gente fala que esse é um recurso que vai ser destinado, que vai ser significativo apenas para quem tem uma dificuldade na função motora, né? Mas a partir do momento que a gente propicia essa interação, propicia o acesso à informação, a gente está dando estímulos sensoriais e a gente está possibilitando o trabalho de estimulação cognitiva, né, a partir de um recurso da tecnologia assistiva. Então, perceba o quanto esses materiais precisam fazer parte da dinâmica da sala de aula enquanto um ambiente formal de aprendizagem. Então, nós temos os projetos arquitetônicos para acessibilidade, né? E aí quando a gente fala em projetos arquitetônicos, a gente pensa que a gente está só se referindo à estrutura física da escola de uma forma geral para o acesso desse estudante. Mas quando a gente pensa nessa configuração de trabalho inclusivo na sala regular, a gente precisa pensar nessa organização, né, para o acesso, para que o estudante circule, para que ele tenha acesso aos outros estudantes e para que o professor também tenha um acesso fácil ao estudante para poder operacionalizar as práticas. Então, os projetos arquitetônicos para acessibilidade são importantes quando a gente pensa em uma dinâmica que funciona para que o estudante se desenvolva. E aí a gente sabe que são projetos de edificação, organização do ambiente, que garante o acesso, a funcionalidade e mobilidade, considerando a necessidade do estudante. Muitas vezes o estudante ele tem um comportamento muito específico, né, onde a gente sabe que em algumas situações ele precisa se deslocar no ambiente da sala de aula e ele precisa em alguns momentos sair um pouco da sala de aula. Então, esse movimento precisa ser percebido para que a dinâmica da sala de aula funcione para ele e funcione para os demais estudantes. Então, pensar nessa organização, nessa dinâmica, nessa edificação mesmo dentro da sala de aula é importante para que também o trabalho pedagógico funcione, flua, né? Confortável, tanto para o professor quanto para o estudante. E aí a gente tem auxílios para ampliação da função visual e recursos que traduzem conteúdos visuais ou áudio e informações táteis, né? Então a gente tem para o estudante cego com deficiência visual, a gente tem as lupas, né? Nas salas de recursos a gente tem as lupas tradicionais e a gente tem as lupas eletrônicas. Então, se a gente falou agora há pouco que é importante a gente ter o computador, por exemplo, o tablet, fazendo parte da dinâmica do estudante da sala de aula, então, a gente pode muito bem atrelar esses equipamentos à lupa eletrônica, que vai fazer ampliação de texto, ampliação de letra, né? Vai possibilitar o acesso aos textos, aos materiais, às imagens do estudante com baixa visão, por exemplo. E esses materiais, eles não precisam estar só na sala de recursos, eles precisam vir para a sala regular. É importante que a gente se aproprie dos dispositivos, dos recursos, dos softwares, dos aplicativos que a gente tem na escola, que a gente tem lá na sala de recurso, e a gente, através de uma comunicação com o professor da sala do AE, a gente possa estar trazendo esses materiais para fazer parte do dia a dia do estudante, da dinâmica da sala de aula regular e não só da sala de recursos multifuncionais. E aí esses auxílios são auxílios ópticos, lentes, lupas, manuais e lupas eletrônicas, os softwares, aplicadores de tela, material gráfico com texturas e relevos, mapas gráficos e táteis. Então, todos esses recursos da tecnologia assistiva, tecnologia da informação digital, precisam de verdade fazer parte da nossa dinâmica, da dinâmica de você, que é professor da sala regular, né, todos os dias. É claro que a gente precisa pensar nessas práticas, organizar essas práticas no nosso plano de trabalho, né, para que a gente tenha respeitado de verdade o direito de aprendizagem do estudante e para que a gente não faça um trabalho espontaneista, sem intenção, onde a gente não tenha condições de avaliar os resultados. E aí a gente tem, né, também os auxílios para melhorar a função auditiva e a gente tem os materiais que auxiliam o nosso trabalho para o estudante surdo. Né? Então, são livros, textos, dicionários digitais em língua de sinais, sistema de legendas, que a gente leva para a sala também para auxiliar o nosso trabalho com o estudante surdo. E aí a questão do esporte e do lazer,
Porque lazer, esporte, sim, a gente pode fazer atividades lúdicas de movimento em sala de aula e a gente precisa levar essas experiências lúdicas também para a sala de aula. Então, espero que vocês tenham gostado desse momento. A gente volta ainda falando das tecnologias assistivas na sala regular, só que aí a gente vai trazer alguns recursos e o que é necessário a gente considerar quando a gente vai utilizar esses recursos. Aguardo vocês. Tchau, tchau.